Ele me deixou grávida num casebre caindo aos pedaços. Anos depois, ajoelhou pedindo perdão. Gancho. Meu nome é Joana Nascimento, mas pode me chamar de Dona Joaninha. Todo mundo aqui em Bom Jesus das Antas me conhece assim. Tenho 47 anos hoje, mas essa história que vou contar aconteceu há muito tempo atrás. Nesse mesmo lugarzinho esquecido por Deus no interior do Ceará. Nunca vou esquecer aquele dia. Eu estava com a barriga de 7 meses quando Clóvis pegou o dinheiro da venda do nosso terreno, jogou uma mala velha no chão e disse que ia na cidade resolver uns negócios. Mentira! Ele fugiu com a Marlene, aquela oferecida da venda. Me deixou sozinha, grávida, num barraco que nem porta direita tinha. O fogão estava quebrado, o telhado cheio de buracos. Quando chovia, molhava tudo dentro. E eu ali, sem um tostão no bolso, passando a mão na minha barriga e chorando. Meu Deus, o que vai ser de mim e dessa criança? Eu perguntava toda noite, deitada num colchão velho, ouvindo os grilos lá fora e o vento entrando pelas frestas das paredes. Aquele desgraçado levou tudo. O dinheiro da venda do terreno, que era da minha família, as economias que eu guardava debaixo do colchão, até as panelas boas ele vendeu antes de sumir. 3 dias sem comer direito, bebendo água do poço e comendo as frutas que achava no quintal. Essa foi a vida que ele deixou para mim e para o meu bebê, que nem tinha nascido ainda. O que esse homem não sabia é que dentro de mim existia uma força que nem eu mesma conhecia. Uma força que ia transformar aquele abandono na maior lição da vida dele. Bloco 1. O abandono. A poeira subindo no fim da estrada ficou gravada na minha memória. Era o carro do seu Zé Pequeno levando Clóvis embora, me deixando para trás com uma barriga enorme e um coração partido em 1000 pedaços. Eu fiquei ali, parada na porta daquele casebre, sentindo o vento quente do sertão e as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Doía. Doía como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Não pela falta que o Clóvis ia fazer, que Deus me perdoe, mas pela traição, pela mentira, pela vida que ele tinha prometido e que agora estava despedaçada, feito caco de telha no chão. Entrei naquela casa, se é que dava para chamar aquilo de casa, um barraco de taipa com chão de terra batida e um teto que mais parecia uma peneira quando chovia. As paredes cheias de rachadura, uma janela quebrada coberta com um pedaço de papelão. Era isso que tinha sobrado dos nossos sonhos. Olhei para os cantos daquele lugar e só vi miséria. Uma mesa com 2 pernas quebradas, encostada na parede para não cair. O giral que servia de pia, com uma bacia de alumínio toda amassada. O fogão a lenha com um buraco no meio, que o Clóvis tinha prometido consertar fazia mais de 3 meses. Abri a despensa, uma caixinha de madeira pregada na parede. Vazia. Só tinha um punhado de farinha, meia rapadura e um resto de feijão que não dava nem para 2 dias. Meu Deus do céu, como eu ia sobreviver? Sentei naquela cama velha, a única coisa que ele não conseguiu carregar, e chorei até não ter mais lágrimas. Minha mãezinha, que Deus a tenha, sempre dizia: chore tudo o que tiver para chorar de uma vez só, minha filha. Depois enxugue o rosto e siga em frente. Foi o que eu fiz. Naquela noite, com a barriga pesada e o estômago roncando de fome, eu fiz uma promessa para mim mesma, para minha filha que ainda nem tinha nascido, e para Deus que estava me olhando lá de cima. Eu ia sobreviver. Eu ia dar a volta por cima. Nem que fosse preciso trabalhar até os dedos sangrarem. A vida no interior do Ceará nunca foi fácil para ninguém, muito menos para uma mulher sozinha. Sou filha de seu Joaquim e dona Severina, gente simples da roça. Cresci catando água na cacimba, ajudando minha mãe a torrar farinha, plantando feijão e milho quando a chuva vinha. Aprendi desde cedo que cada grão de comida tem valor, que cada gota d'água é uma bênção. Conheci o Clóvis numa festa de São João em Bom Jesus das Antas. Eu tinha 19 anos, ele 25, um homem bonito, de sorriso largo e conversa boa. Trabalhava na fazenda do Coronel Jeremias. Diziam que era o melhor vaqueiro da região. Me conquistou com promessas de uma vida melhor, de uma casinha de tijolo com um quintal grande para os nossos filhos brincarem. Minha mãe não gostava dele. Esse moço tem olhar de quem não firma, ela dizia.
Mas quem é que escuta conselho quando o coração bate mais forte? Casei de véu e grinalda na igrejinha da cidade. Foi um dia feliz, cheio de esperança. Meu pai, que já estava doente do coração, me levou até o altar. 2 meses depois, ele partiu dessa para melhor. Os primeiros anos foram bons. Clóvis trabalhava duro. Eu cuidava da nossa pequena roça. Tínhamos uma casinha simples, mas arrumada no terreno que herdei do meu pai. Plantávamos mandioca, milho e feijão. Tínhamos algumas galinhas, uma cabra leiteira. Não era riqueza, mas dava para viver com dignidade. As coisas começaram a mudar quando o coronel Jeremias vendeu a fazenda. Clóvis perdeu o emprego de vaqueiro e começou a beber. No começo, era só nos fins de semana. Depois, qualquer dia era dia. O dinheiro que entrava ia embora na cachaça. Ele começou a voltar para casa cambaleando, com cheiro de perfume barato que não era o meu. Quando descobri que estava esperando nossa primeira filha, pensei que as coisas iam melhorar, que ele ia criar juízo. Por um tempo, pareceu que sim. Ele diminuiu a bebida, começou a fazer bicos na cidade, falava em construir um quarto para o bebê. Eu voltei a acreditar que tudo ia dar certo. Foi quando apareceu o homem da construtora. Queria comprar terras na região para um projeto grande, dizia ele. Ofereceu dinheiro pelo nosso terreno. Muito dinheiro para os nossos padrões. Clóvis ficou deslumbrado. Falou que ia vender, que a gente ia para a cidade grande, que ia abrir um negócio, que eu nunca mais ia precisar trabalhar na roça. Eu não queria vender. Aquela terra era do meu pai. Era a única coisa que a gente tinha de verdade. Mas Clóvis insistiu tanto, prometeu tanto, que acabei cedendo. Confia em mim, Joaninha, ele dizia. Vou dar uma vida de rainha para você e para o nosso filho. Assinamos os papéis, recebemos o dinheiro. Clóvis guardou tudo. Disse que ia cuidar de tudo. Por enquanto a gente ia ficar naquele casebre emprestado, na beira da estrada, até ele resolver as coisas na cidade. Já fazia 2 meses que estávamos ali, vivendo cada vez pior, quando ele finalmente sumiu de vez. Naquele dia, ele arrumou a mala cedinho. Disse que ia com seu Zé Pequeno até Fortaleza, que ia acertar a compra de uma vendinha, que voltava em 3 dias. Me deu um beijo na testa, nem olhou direito para minha barriga e saiu. Eu ainda fiquei acenando na porta, vendo o carro se afastar. Não sabia que estava acenando para minha vida anterior, que ia embora junto. Foi a vizinha, Dona Nazaré, que me contou a verdade 2 dias depois. Ela tinha ido à rodoviária de Limoeiro do Norte buscar um sobrinho e viu Clóvis embarcando num ônibus para São Paulo com a Marlene, a moça que trabalhava na venda do seu Ademar. Eles iam carregados de mala, minha filha. E ele estava com uma bolsa de dinheiro amarrada na cintura, me disse ela, com os olhos cheios de pena. Não sei explicar o que senti. Era raiva, era tristeza, era medo, tudo misturado num nó que apertava minha garganta. Como um homem podia fazer isso? Abandonar a esposa grávida de 7 meses, sem comida, sem dinheiro, num lugar que nem nosso era? Roubar tudo que a gente tinha conquistado junto? Trair não só o amor, mas a confiança, a vida inteira que construímos? Passei a noite em claro, sentindo minha filha mexer na barriga, como se ela também estivesse inquieta, sentindo meu desespero. Pensei em voltar para a casa da minha mãe, mas ela tinha morrido 6 meses depois do meu pai. Meus irmãos estavam espalhados, um no Maranhão, outro no Pará, buscando vida melhor. Eu estava sozinha. Na manhã seguinte, abri a porta e olhei ao redor. O sol já castigava a terra seca. Umas cabras magras pastavam no mato ralo, perto da cerca quebrada. O céu estava tão azul que doía nos olhos. O mundo continuava o mesmo, enquanto o meu tinha desabado. Foi quando senti um chute forte na barriga. Tão forte que tive que me apoiar na parede. Coloquei a mão sobre o lugar e senti outro. Era como se minha filha estivesse me dizendo: "Estou aqui, mãe. Não desista de nós." Naquele momento, algo mudou dentro de mim. O desespero deu lugar a uma determinação que eu não sabia que tinha. Enxuguei as lágrimas, respirei fundo e falei em voz alta. Ele acha que me destruiu, mas ele não sabe quem sou eu. A Joana quebrada ficou para trás, junto com aquela poeira da estrada.
Agora é Dona Joaninha que vai mostrar sua força. Olhei para as minhas mãos, calejadas de tanto trabalhar na roça. Essas mãos ainda podiam criar, podiam construir, podiam lutar. Eu tinha saúde, tinha conhecimento, tinha uma vida crescendo dentro de mim que dependia das minhas decisões a partir daquele momento. Saí para o quintal, observei o que tinha ali. Pés de mamão, umas goiabeiras, um limoeiro carregado. No fundo, um pé de mandioca que ninguém tinha colhido. Fui até lá, arranquei algumas raízes, voltei para dentro, acendi o fogão com uns gravetos secos, improvisei um remendo no buraco com uma lata velha. Descasquei a mandioca, lavei, coloquei para cozinhar. O cheiro da comida me deu uma esperança nova. Enquanto a mandioca cozinhava, comecei a arrumar aquele lugar. Varri o chão de terra, fechei as maiores frestas da parede com barro, estendi melhor os trapos que cobriam a janela quebrada. Era pouco, quase nada, mas era um começo. Comi aquela mandioca com sal, agradecendo a Deus por aquele alimento simples. Depois, sentei na porta e fiquei pensando no que fazer. Não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha ninguém. Mas tinha conhecimentos que minha mãe me passou. Sabia fazer sabão de cinzas, sabia costurar, sabia fazer doces quando tinha açúcar, sabia plantar. Nessa hora, vi Dona Etelvina passando pela estrada, voltando da feira com seu jumento carregado. Ela morava mais adiante, numa casa simples, mas arrumada. Era viúva há muitos anos. Vivia de vender ervas e chás que cultivava. As pessoas a respeitavam. Diziam que suas mãos tinham o dom de curar. "Ô de casa, Dona Joana?" Ela me chamou parando o jumento. "Tá tudo bem por aqui?" A voz dela me trouxe de volta à realidade. Não pude segurar as lágrimas quando ela se aproximou. Contei tudo, entre soluços, a barriga enorme destacando ainda mais a minha situação desesperadora. Ela ouviu tudo em silêncio. Os olhos escuros fixos nos meus, o rosto enrugado pelo sol e pelo tempo mostrando uma compaixão sem pena. "Minha filha", ela disse finalmente. "O mundo tá cheio de homem que não presta, mas também tá cheio de mulher forte que segue em frente, mesmo quando o chão some debaixo dos pés." Ela desceu do jumento, tirou da cesta uma trouxa com um pedaço de carne seca, um punhado de farinha e algumas verduras. "Isso é para hoje. Amanhã a gente pensa no amanhã." Foi assim que começou minha nova vida. Com uma mandioca cozida, um punhado de farinha emprestada e a promessa silenciosa que fiz à minha filha de que acontecesse o que acontecesse, nós duas iríamos sobreviver. E mais que isso, nós iríamos vencer. Naquele dia, eu não sabia ainda o tamanho da luta que tinha pela frente. Não imaginava as noites que passaria acordada com dor e preocupação. Os dias que trabalharia até não sentir mais os braços, as humilhações que enfrentaria para conseguir o mínimo para sobreviver. Mas também não sabia a força que descobriria dentro de mim, nem as pessoas boas que cruzariam meu caminho, nem a doçura que a vida ainda guardava por trás de tanto amargo. O sol já estava baixo quando entrei de volta no casebre. Pela primeira vez, não chorei até dormir. Havia muito a fazer, e pouco tempo antes que minha filha chegasse ao mundo. Adormeci planejando o dia seguinte, a mão na barriga, sentindo os movimentos da vida que, apesar de tudo, teimava em continuar. Bloco 2. Sobrevivendo ao impossível. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Cada manhã eu acordava com aquela sensação de peso no peito, mas não tinha tempo para ficar chorando a desgraça. A barriga crescendo me lembrava que tinha uma vida dependendo de mim. Comecei ajudando Dona Etelvina com as ervas dela. Minhas pernas inchadas e a barriga pesada não me deixavam fazer muito, mas eu separava, limpava e amarrava os montinhos de ervas que ela vendia na feira. Em troca, ela trazia um pouco de comida e me ensinava os segredos das plantas. "Essa aqui é manjericão, bom para acalmar o coração", ela me dizia. "Essa é arruda, afasta olho gordo. Essa é erva doce, faz um chá que ajuda quando o bebê nascer." Foi ela que me trouxe uns retalhos de pano para eu fazer roupinhas para o bebê. Costurei tudo à mão. Cada pontada era um pouco de esperança que eu costurava junto. À noite, sozinha naquele casebre, eu conversava com minha barriga.
Filha, a vida não vai ser fácil para nós duas, mas sua mãe é forte. Sua mãe não vai desistir. O dono do casebre, seu Antenor, apareceu uma semana depois que Clóvis foi embora. Era um homem de poucas palavras, dono de uma venda na estrada. Quando viu minha situação, coçou a cabeça e disse que eu podia ficar até o bebê nascer. Depois a gente conversava sobre o aluguel. Foi um alívio não ter que me preocupar com teto por enquanto. Mas faltava tudo o mais. Água eu pegava no poço, lenha eu juntava no mato ao redor, comida. Bem, a comida era o mais difícil. Lembrei do que minha mãe fazia em tempos de precisão. Ela sabia transformar quase nada em algo que enchia a barriga. Comecei a fazer o mesmo. Catava frutas no quintal, colhia as mandiocas que ainda restavam, pegava folhas de taioba que cresciam perto do riacho. Uma manhã, acordei com uma ideia na cabeça. Minha mãe fazia um sabão de cinzas que todo mundo dizia que era o melhor da região. Eu sabia a receita de cor. Fui até o fogão, juntei as cinzas, misturei com um pouco de gordura que Dona Etelvina me arranjou e umas ervas para dar cheiro. Passei o dia mexendo aquela mistura no fogo brando. Quando terminei, tinha 8 barras de sabão escuro e cheiroso. Embrulhei em folhas de bananeira que peguei no quintal do vizinho e no dia seguinte pedi à Dona Etelvina que levasse para vender na feira. É bom mesmo, menina? Ela perguntou, cheirando o sabão. É o sabão da minha mãe, Dona Etelvina. Limpa até a alma suja se deixar de molho. Ela riu com aquela risada gostosa dela e levou os sabões. Voltou no fim do dia com todos vendidos e mais encomendas. Foi a primeira vez, desde que Clóvis partiu, que eu senti um quentinho no peito. Não era muito dinheiro, mas era meu. Conquistado com minhas próprias mãos. Comecei a fazer sabão toda semana. Logo, as mulheres da região só queriam o sabão da Joaninha. Diziam que era o único que tirava mancha de gordura e deixava a roupa cheirosa por dias. Com o dinheiro do sabão, conseguia comprar um pouco de açúcar, farinha, às vezes um pedaço de carne. O tempo foi passando, a barriga crescendo, e eu já estava nos 9 meses quando a dor começou. Era de madrugada, uma noite de lua cheia. Primeiro foi um incômodo, depois uma dor que parecia rasgar minhas entranhas. Lembrei do que minha mãe dizia. Para dar à luz, mulher tem que conhecer o escuro primeiro. Eu estava sozinha naquele casebre. O posto de saúde mais próximo ficava a 5 quilômetros e não tinha como chegar lá. Mordi um pedaço de pano para não gritar. E acordei o medo dos vizinhos. Rezei para Nossa Senhora do Bom Parto. Prometi que seria forte, que criaria minha filha direito. A dor apertava cada vez mais. Eu suava frio. Sentia que ia desmaiar. Foi quando ouvi batidas na porta. Era a Dona Etelvina, como se tivesse adivinhado. Eu sonhei com você, menina. Sabia que a hora tinha chegado. Ela entrou, arregaçou as mangas e começou a me ajudar. Ferveu água, preparou panos limpos, me deu um chá de folhas que ela mesma colheu no caminho. A dor continuava, mas agora eu não estava mais sozinha. Respira fundo, minha filha. Cada dor dessas é sua menina chegando mais perto de você. Foram horas que pareceram dias. Eu gritava, rezava, chorava, agarrava a mão de Dona Etelvina com tanta força que achei que ia quebrar os dedos dela. O suor escorria, o medo apertava, mas ela ficou ali, firme como uma rocha. Quando o sol começou a nascer, veio a dor mais forte de todas. Dona Etelvina se posicionou e disse: Agora, Joaninha, põe toda a sua força, menina. Eu não sabia que tinha tanta força dentro de mim. Empurrei como se quisesse empurrar toda a dor da minha vida para fora. E então, no meio daquela dor, veio o choro mais lindo que já ouvi. Minha filha chegou ao mundo numa manhã de domingo, com o sol entrando pelas frestas do casebre, como se quisesse ser o primeiro a ver aquela vida nova. Pequena, corada, com um tufo de cabelo escuro e pulmões fortes que anunciavam sua chegada. Quando Dona Etelvina a colocou nos meus braços enrolada num paninho limpo, tudo mudou. O casebre caindo aos pedaços, o abandono, a fome, a dor. Tudo ficou pequeno perto daquele milagre que eu segurava contra o peito. Como vai chamar ela? Perguntou Dona Etelvina, enquanto limpava tudo.
Olhei para aquele rostinho vermelho e pensei na flor que consegue nascer até na pedra, na que sobrevive mesmo quando cortam seu caule. Maria das Dores, respondi, porque ela nasceu da minha dor, mas vai ser a minha alegria. Dona Etelvina sorriu, balançou a cabeça. Nome forte para uma menina forte. Os primeiros meses com Maria foram um desafio maior que tudo que já tinha enfrentado. Não tinha fraldas direito, usava panos velhos que lavava todo dia. Não tinha berço, ela dormia ao meu lado na cama velha. Meu peito, graças a Deus, tinha leite suficiente. Era a única coisa que não me faltava para dar a ela. O problema era que, com um bebê recém-nascido, ficou mais difícil trabalhar. Não podia mais ajudar Dona Etelvina como antes. Não podia ir longe pegar lenha ou ervas. O sabão eu ainda fazia, com Maria dormindo num cesto perto do fogão. Mas era pouco, muito pouco para o que precisávamos. 3 meses depois que Maria nasceu, seu antenor apareceu de novo. Dessa vez, não estava tão compreensivo. Dona Joana, eu deixei a senhora ficar sem pagar porque estava esperando criança, mas agora já nasceu e eu preciso do barraco ou do aluguel. Tentei explicar minha situação. Mostrei a menina dormindo no cesto, falei do sabão que vendia. Ele ouviu tudo, coçando a barba grisalha, os olhos indo do meu rosto cansado para o bebê e de volta. Olha, vou dar mais um mês. Depois disso, ou paga ou precisa sair. Quando ele foi embora, me sentei no chão de terra e chorei baixinho para não acordar Maria. 1 mês, 30 dias para conseguir dinheiro que eu não tinha, ou arrumar um lugar que não existia. Foi nessa época que conheci o pastor Ezequiel. Ele tinha uma igrejinha pequena na entrada da vila e passava de casa em casa levando a palavra de Deus. Quando chegou no meu casebre e viu a situação, não fez sermão nem disse que era aprovação. Simplesmente perguntou como podia ajudar. Pastor, só preciso de trabalho. Algo que eu possa fazer com minha filha por perto. Sei cozinhar, sei limpar, sei fazer sabão, só não sei como arranjar o que não aparece. Ele ficou pensativo, depois disse que ia ver o que podia fazer. Voltou 2 dias depois com uma notícia que parecia enviada pelo próprio Deus. Dona Joana, a mulher que fazia a limpeza da igreja e cozinhava para os encontros de quarta-feira, se mudou para Fortaleza. Não posso pagar muito, mas oferecemos o quartinho nos fundos da igreja onde ela morava. É pequeno, mas é limpo. A senhora pode ficar lá com a menina e cuidar da igreja. O que acha? O que eu achava? Achava que era um milagre. Um teto seguro, um trabalho que eu podia fazer com Maria por perto, gente boa ao redor. Aceitei na hora, agradecendo ao pastor com lágrimas nos olhos. Não agradeça a mim, Dona Joana. Agradeça a Deus que providencia para seus filhos. Naquele mesmo dia, juntei nossas poucas coisas numa trouxa. Não deu nenhuma mala cheia. Algumas roupinhas de Maria, 2 vestidos meus, os panos que usava de fralda, uma panela e a santa de madeira que era da minha mãe. Quando saí daquele casebre pela última vez, nem olhei para trás. Ali tinha ficado a mulher fraca que Clóvis abandonou. A que saía era outra. O quartinho atrás da igreja parecia um palácio depois do que tínhamos passado. Tinha uma cama de verdade, com colchão que não afundava no meio. Tinha uma mesinha, 2 cadeiras, até uma cômoda velha, mas bem conservada. O melhor de tudo, não chovia dentro. As mulheres da igreja me receberam de braços abertos. Uma trouxe um berço que os filhos não usavam mais. Outra trouxe fraldas de pano novas. Uma terceira apareceu com um vestidinho de crochê que ela mesma tinha feito para Maria. Me senti abraçada, acolhida, pela primeira vez em muito tempo. O trabalho não era difícil. Limpava a igreja 3 vezes por semana, cozinhava para os encontros de quarta e para o culto de domingo. O resto do tempo era meu para cuidar de Maria e fazer meu sabão, que continuava vendendo na feira. Foi assim que sobrevivi ao primeiro ano depois que Clóvis foi embora. Um dia de cada vez, um problema de cada vez. Sempre com Maria como minha força e minha razão para seguir em frente. A menina crescia forte e esperta. Com 1 ano já andava por todo canto, falava algumas palavras, ria com uma alegria que iluminava até os dias mais escuros. Olhando para ela, ninguém diria que tinha nascido no meio de tanta dificuldade.
Foi por causa de Maria que tive a ideia que mudou nossa vida. Estava na cozinha da igreja, preparando um lanche para o encontro de mulheres, quando me lembrei dos doces que minha mãe fazia. Tinha rapadura na despensa, tinha coco, tinha amendoim. Fez cocada e pé de moleque como minha mãe me ensinou. As mulheres da igreja ficaram loucas com os doces. Pediram a receita, perguntaram se eu não fazia para vender. Uma delas, Dona Conceição, que tinha uma barraquinha na feira, disse que compraria se eu fizesse. Dona Joaninha, seus doces são uma bênção. Tenho cliente que vem de longe para comprar lanche na minha barraca. Se tiver esses doces, vendo tudo num instante. Na semana seguinte, preparei 2 latas de cocada e uma de pé de moleque. Cortei em pedaços, embrulhei em papel manteiga que o pastor me arranjou. Dona Conceição vendeu tudo antes do meio-dia e veio correndo pedir mais. Assim nasceu meu pequeno negócio de doces. Comecei devagar, só com o que podia fazer na cozinha da igreja nas minhas folgas. Logo, além de cocada e pé de moleque, fazia bolo de milho, sequilhos, paçoca. Cada receita da minha mãe que eu lembrava virava um produto novo. O dinheiro ainda era pouco, mas já dava para comprar roupinhas melhores para Maria, remédio quando precisava, até juntar um pouquinho todo mês. Eu guardava cada moeda dentro de uma lata de leite em pó, escondida embaixo da cômoda. Era meu tesouro, minha segurança, meu futuro e de Maria. Quando Maria completou 2 anos, tive uma conversa séria com o pastor Ezequiel. Queria ter meu próprio espaço, poder expandir meu negócio de doces. O quartinho da igreja era uma bênção, mas não dava para fazer tudo o que eu queria lá. Pastor, o senhor acha que consigo alugar uma casinha pequena por aqui? Tenho um dinheirinho guardado e os doces estão vendendo bem. Ele pensou um pouco, depois sorriu daquele jeito calmo dele. Dona Joana, acho que tenho algo melhor. Conhece a casinha azul perto do cruzamento, que era da velha Anastácia? Conhecia, sim. Uma casa simples de 2 águas, com um quintal grande nos fundos. Estava fechada desde que Dona Anastácia morreu uns 6 meses antes. Os sobrinhos dela, que moram em Recife, querem vender. Não é cara porque precisa de reforma, mas tem estrutura boa, é de tijolo, tem até um puxadinho que dava para ser uma cozinha maior para a senhora fazer seus doces. Meu coração disparou. Uma casa própria? Parecia um sonho grande demais. Pastor, não tenho dinheiro para comprar uma casa, mas tem para dar entrada, ele respondeu. Conversei com os sobrinhos da Anastácia. Eles topam receber um pouco agora, e o resto em prestação, se a senhora se comprometer a cuidar bem do lugar. Eles têm respeito pelo seu trabalho, Dona Joana. Todo mundo na vila tem. Saí dali com a cabeça rodando. Uma casa nossa. Um lugar que ninguém poderia tirar de nós. Um espaço para expandir meu negócio, para criar Maria com segurança. Parecia bom demais para ser verdade. Naquela noite, sentei na beira da cama e tirei minha lata de economias. Contei cada moeda, cada nota. Era pouco, muito pouco para uma casa. Mas o pastor disse que dava para a entrada. "O que a senhora está contando, mãe?" perguntou Maria, subindo na cama com aqueles olhinhos curiosos. Ela já falava tudo, era uma tagarela. "Tô contando o nosso futuro, minha filha", respondi, abraçando-a. No dia seguinte, fui conhecer a casa. Estava velha, precisando de pintura, com algumas telhas quebradas. Mas era sólida, de tijolo e não de taipa como o casebre onde Maria nasceu. Tinha 2 quartos pequenos, uma sala, cozinha e um banheiro simples. Nos fundos, o puxadinho que o pastor mencionou daria uma cozinha boa para fazer meus doces. E o quintal? Meu Deus, que quintal! Enorme, com um pé de manga, goiabeiras, até um pequeno tanque que Dona Anastácia usava para lavar roupa. Dava para plantar ervas, criar galinhas, quem sabe até uma cabra leiteira no futuro. "Quanto eles querem?" perguntei ao pastor, tentando esconder a ansiedade na voz. Ele disse o valor. Era muito para o que eu tinha, mas as prestações ficariam quase o mesmo que eu gastaria com aluguel. E no fim, a casa seria minha. Minha e de Maria. "Vou pensar, pastor. Tenho que fazer as contas direito." Mas não precisava pensar muito. Já sabia a resposta. Aquela seria nossa casa. Nem que eu tivesse que trabalhar dobrado para conseguir pagar. Era o recomeço que eu tanto esperava. 3 dias depois, assinei os papéis. Os sobrinhos de Dona Anastácia aceitaram minha oferta com o pastor como fiador.
Dei todo o dinheiro que tinha juntado como entrada e me comprometi a pagar o resto em prestações mensais durante 5 anos. Quando coloquei a chave na fechadura pela primeira vez, as pernas tremeram. Maria corria na frente, explorando cada canto, rindo com a liberdade de espaço que nunca tinha conhecido. Eu chorei. Chorei de alegria, de alívio, de gratidão. A casa precisava de muito trabalho. As paredes estavam manchadas, o chão tinha buracos, as portas empenadas. Mas cada problema era um desafio que eu enfrentaria com gosto, porque agora era nosso. Nosso pedaço de chão, nosso pedaço de céu. As mulheres da igreja organizaram um mutirão para me ajudar com a reforma. Os homens trocaram as telhas quebradas, consertaram as portas. As mulheres pintaram, limparam, até fizeram cortinas novas. Todo mundo trazia algo. Uma cadeira velha que não usava mais, um tapete, uma panela. Em 2 semanas, a casa estava transformada. Simples, mas limpa, arrumada, acolhedora. O puxadinho dos fundos virou minha cozinha de trabalho, com um fogão maior que o pastor conseguiu de uma doação e prateleiras que fizemos com tábuas reaproveitadas. Na primeira noite que dormimos lá, Maria já no quartinho dela, com o berço que logo precisaria virar cama, fiquei acordada olhando para o teto. Pensei na jornada desde aquele dia em que Clóvis partiu, deixando apenas poeira na estrada e dor no meu coração. Quantas vezes achei que não ia conseguir. Quantas noites chorei achando que não tinha mais força. E agora ali estava eu, Joaninha, com uma casa própria, um negócio pequeno mas crescendo e uma filha linda e saudável. Sem homem, sem ajuda de família, só com minha determinação e as mãos generosas que Deus colocou no meu caminho, ele pensou que tinha me destruído. Sussurrei no escuro. Mas só me ensinou a reconstruir tudo, tijolo por tijolo. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela do meu quarto. Meu quarto. E o cheiro de terra molhada. Tinha chovido durante a noite, aquela chuva mansa que é bênção no sertão. No quintal, vi que a chuva tinha trazido à vida sementes adormecidas. Brotinhos verdes pontilhavam a terra antes seca. Peguei Maria no colo e mostrei a ela. Tá vendo, minha filha? É assim que a gente também vai ser. Depois da tempestade, a gente brota de novo, mais forte. Maria não entendeu, claro. Só riu e pediu para descer, para poder correr e tocar nos brotinhos verdes. Mas um dia ela entenderia. Um dia eu contaria a ela toda a nossa história. Como sobrevivemos ao impossível. Como transformamos abandono em força. Como, tijolo por tijolo, reconstruímos não apenas uma casa, mas uma vida inteira. Bloco 3. A doceira do sertão. Com nossa casinha e minha pequena cozinha nos fundos, a vida começou a tomar um rumo diferente. Os primeiros meses foram de muito aperto para pagar as prestações, mas acordava todos os dias antes do sol nascer, determinada a fazer dar certo. Minha rotina era puxada. Acordava às 4 da manhã, acendia o fogão, começava a preparar os doces enquanto Maria ainda dormia. Quando ela acordava, já tinha uma fornada de cocadas esfriando, e o cheiro doce de rapadura derretida tomava conta da casa. Mãe, faz docinho para mim? Ela pedia toda manhã, esfregando os olhinhos de sono. Eu sempre separava um pedacinho menor, só para ela, feito com mais carinho ainda, se é que isso era possível. Maria crescia esperta e falante. Com 3 anos, já me ajudava do jeito dela, querendo mexer as panelas, enrolar os papéis dos doces, tudo imitando a mãe. Eu olhava para ela e via minha força refletida naqueles olhinhos vivos. Ela nunca perguntava pelo pai. Talvez por ser tão pequena quando ele foi embora, não sentia falta do que não conheceu. Meu negócio de doces começou a crescer mais do que eu esperava. Além da barraca da Dona Conceição na feira, comecei a vender para outras barracas, para mercadinhos da região, até para festas e casamentos. Os doces da Joaninha ficaram conhecidos em toda Bom Jesus das Antas e até nas cidades vizinhas. A senhora tem um dom, Dona Joana, me dizia seu Agenor, dono do maior mercadinho da cidade. Nunca comi cocada tão boa nem em Fortaleza. Além da cocada e do pé de moleque, fui aumentando meu repertório. Fazia bolo de rolo, quindim, pamonha, mungunzá doce. Cada receita que lembrava da minha mãe,
ou o que aprendia com as vizinhas. O segredo, dizia eu, estava no carinho e nas mãos calejadas que sabiam a medida certa de cada coisa. Com o dinheiro que entrava, conseguia pagar as prestações da casa, comprar roupas melhores para Maria, até pagar uma escolinha para ela quando completou 4 anos. Era uma escolinha simples, da professora Dalva, que funcionava na sala da casa dela, mas Maria adorava. Voltava todos os dias com histórias novas, desenhos coloridos, cantando musiquinhas que aprendia. Aos poucos, fui melhorando nossa casa também. Troquei as janelas velhas, coloquei piso de cimento queimado no lugar do chão de terra. Fiz um jardim pequeno na frente com rosas e margaridas. Por dentro, comprei uma mesa nova, cadeiras melhores, até uma geladeira usada que foi uma revolução na minha vida e no meu trabalho. Agora podia guardar ingredientes, preparar recheios com antecedência. Nessa época, Dona Etelvina aparecia quase todos os dias. Já estava bem velhinha, mas ainda tinha energia para ajudar com Maria enquanto eu trabalhava. Foi ela que me deu a ideia que mudaria tudo de novo. Joaninha, por que você não vende seus doces na estrada? Passa tanta gente indo para a capital, caminhoneiro, ônibus. Se soubessem dos seus doces, paravam todos aqui. A estrada que cortava Bom Jesus das Antas era a principal rota entre o interior e a capital. Passavam dezenas de ônibus, caminhões, carros particulares todos os dias. Apenas 2 botecos ofereciam parada para os viajantes, vendendo principalmente cachaça e tiragostos. E como eu ia fazer isso, Dona Etelvina? Não posso ficar o dia todo na beira da estrada com a Maria pequena, mas pode fazer um tabuleiro e deixar com o Zé do boteco. Ele fica com uma beiradinha do dinheiro e vende para a senhora. A ideia parecia boa, mas conhecia o Zé do boteco. Não confiava muito nele, sempre de olho comprido no dinheiro dos outros. Mas tinha o Tião da Parada, dono do outro estabelecimento, que era mais sério. Frequentava a igreja do pastor Ezequiel. Fiz uma visita ao Tião, levando uma cesta dos meus melhores doces de presente. Expliquei minha ideia. Ele experimentou uma cocada. Fechou os olhos de prazer ao sentir o gosto. Dona Joaninha, com doce assim a senhora vai enriquecer. Pode trazer que eu vendo, fico só com 20% e faço até um cartaz bonito anunciando. Começamos no dia seguinte. Fiz o dobro da quantidade normal. Embrulhei tudo caprichado, coloquei numa cesta grande e levei até a parada do Tião. Ele já tinha feito um cartaz como prometeu. Doces da Joaninha, os melhores do sertão. No fim do dia, quando fui buscar o que tinha sobrado, levei uma surpresa. Não tinha sobrado nada. Tião estava com um sorriso de orelha a orelha contando o dinheiro. Vendeu tudo antes do meio-dia, Dona Joana. O pessoal do ônibus da empresa São Geraldo levou metade. Depois os caminhoneiros acabaram com o resto. Já tem gente que disse que vai parar aqui de novo na volta só para os seus doces. Aquele foi o começo da fama dos doces da Joaninha, além das fronteiras de Bom Jesus das Antas. Logo, não era só na parada do Tião que vendia. Outros estabelecimentos da estrada me procuraram querendo vender também. Tive que aumentar a produção, comprar mais panelas, mais ingredientes. Com Maria na escolinha parte do dia, eu conseguia me dedicar mais ao trabalho. Mesmo assim, logo vi que não dava conta sozinha. Foi quando contratei Zefinha, filha de uma vizinha, para me ajudar. Era uma moça de 16 anos, tinha mãos boas para o doce e aprendia rápido. Dona Joaninha, a senhora me ensina tudo direitinho? Queria aprender a fazer doce que nem a senhora. Ensino sim, menina. Mas tem muito segredo que não tá na receita. Tá no sentimento que a gente põe. Zefinha se tornou meu braço direito. Com ela me ajudando, consegui aumentar ainda mais a produção. Compramos mais um fogão, panelas maiores, até mandei fazer formas especiais com o ferreiro da cidade. O puxadinho dos fundos já estava pequeno para tanta atividade. Foi nessa época que tomei outra decisão importante. Maria já estava com 5 anos e ia começar a escola de verdade no ano seguinte. Eu queria que ela tivesse todas as oportunidades que eu não tive. Queria que estudasse, que fosse alguém na vida. Filha, você gosta da escola da tia Dalva? Perguntei um dia, enquanto penteava seus cabelos escuros antes de dormir. Gosto, mãe. Ela me ensinou a escrever meu nome todo. Maria das Dores Nascimento. No ano que vem você vai para a escola grande, sabia? Lá você vai aprender muito mais coisas.
Os olhinhos dela brilharam. Maria sempre foi curiosa, queria saber de tudo, perguntava sobre tudo. Às vezes me pegava desprevenida com perguntas que nem eu sabia responder. E você também vai para a escola, mãe? Para aprender mais? A pergunta inocente dela me atingiu como uma flecha. Eu tinha parado de estudar muito cedo, mal sabia ler e escrever direito. Tudo que aprendi na vida foi na prática, com minha mãe, com a necessidade. Mas e se eu também voltasse a estudar? A ideia ficou martelando na minha cabeça. Na cidade tinha uma escola noturna para adultos. Algumas mulheres da igreja estudavam lá. Por que eu não podia tentar? Sabe de uma coisa, Maria? Acho que vou para a escola também. Dito e feito, no ano seguinte, enquanto Maria começava o primeiro ano na escola municipal, eu me matriculei no curso noturno para adultos. 3 vezes por semana, depois que Maria dormia, deixava ela com Dona Etelvina e ia para as aulas. Foi difícil no começo. Minhas mãos calejadas de tanto trabalhar pareciam desajeitadas segurando o lápis. As letras saíam tortas, os números me confundiam, mas eu estava determinada. Se tinha sobrevivido a tudo o que já tinha passado, podia aprender a ler e escrever direito. A professora Jurema, uma senhora paciente e dedicada, me ajudava muito. Dona Joana, a senhora tem uma inteligência natural. Só precisa de prática. Aos poucos fui melhorando. Ler se tornou mais fácil, escrever menos doloroso. Aprendi a fazer contas sem precisar usar os dedos ou grãos de feijão. Era um mundo novo que se abria para mim. O mais bonito era estudar junto com Maria. À noite, sentávamos as duas na mesa da cozinha, cada uma com seu caderno, fazendo a lição. Ela me mostrava o que tinha aprendido. Eu mostrava a ela. Nós duas crescendo juntas de maneiras diferentes. Mãe, você é a mãe mais inteligente do mundo, ela dizia orgulhosa, quando eu conseguia ler uma história inteira para ela sem tropeçar nas palavras. Enquanto isso, o negócio dos doces crescia cada vez mais. O dinheiro que entrava já permitia uma vida confortável, sem luxos, mas sem as privações do passado. Consegui terminar de pagar a casa antes do prazo. A prestação do mês caindo como uma bênção na minha conta. Mas o puxadinho dos fundos estava realmente ficando pequeno demais. Agora não era só eu e Zefinha. Tinha contratado mais 2 moças para ajudar. A produção tinha triplicado. Precisava de um espaço maior, equipamentos melhores, mais organização. Foi quando surgiu a oportunidade de comprar um terreno na entrada da cidade, bem na beira da estrada. Era o terreno do velho Anastácio, que tinha morrido sem herdeiros. A prefeitura estava leiloando por um preço bom. O que a senhora acha, Dona Etelvina? Será que devo arriscar? Estávamos sentadas na varanda da minha casa, tomando café numa tarde de domingo. Maria brincava no quintal com as outras crianças da vizinhança. Minha filha, quem não arrisca, não petisca. Se o coração está dizendo que é hora de crescer, então cresça. Participei do leilão. Tinha juntado um bom dinheiro nos últimos anos, guardado no banco, como o pastor Ezequiel me ensinou a fazer. Usei quase tudo como entrada e financiei o resto. Saí de lá dona de um terreno de 500 metros quadrados, bem na entrada de Bom Jesus das Antas. O passo seguinte foi grande e assustador. Construir uma fábrica de verdade, não uma cozinha maior, mas um lugar feito especialmente para produzir doces em maior escala, com todas as condições necessárias. Procurei seu Dimas, o melhor construtor da região. Expliquei o que queria. Ele desenhou uma planta. Seria um galpão grande com cozinha industrial, depósito para matéria-prima, sala de embalagem, escritório pequeno e, na frente, uma lojinha para vender diretamente aos viajantes. Vai ficar bonito, Dona Joana? A senhora pensa grande! A construção levou 8 meses. Foram meses de correria, de preocupação com dinheiro, de noites sem dormir, pensando se não estava sendo ambiciosa demais. Maria, agora com 7 anos, me via ansiosa e segurava minha mão. Não fica triste, mãe. Vai dar tudo certo. Era ela que me dava força. Sempre. Quando olhava para aquela menina determinada e inteligente, que tirava as melhores notas da classe, que ajudava em casa sem reclamar, que sorria com tanta facilidade, sabia que tudo valia a pena. Finalmente, a fábrica ficou pronta, pintada de amarelo claro, com um letreiro grande na frente. Doces Joaninha.
Por dentro tudo limpo, organizado, espaçoso. Comprei equipamentos novos, fogões industriais, batedeiras grandes, formas, panelas enormes. Era um sonho realizado. A inauguração foi uma festa para toda a cidade. O prefeito veio, o pastor Ezequiel fez uma bênção, as mulheres da igreja trouxeram flores. Maria cortou a fita da entrada, vestida com seu melhor vestido, orgulhosa da mãe. Aquele dia marcou uma nova fase na minha vida. De mulher abandonada e desesperada a empresária respeitada. De mãe solteira sem teto, a dona de uma fábrica que dava emprego a 10 pessoas da comunidade. Os anos seguintes foram de muito trabalho, mas também de muitas alegrias. A fábrica prosperou, os doces Joaninha se tornaram famosos em toda a região. Caixas e mais caixas saíam todos os dias, distribuídas por um caminhãozinho que comprei para esse fim. Consegui concluir meus estudos básicos e até fiz um curso técnico de administração na cidade vizinha. Maria crescia linda e estudiosa, sempre na escola com as melhores notas. Aos 12 anos, já dizia que queria ser médica. Médica, minha filha? Isso é curso caro, difícil. Eu consigo, mãe. A senhora não me ensinou que a gente consegue tudo o que quiser se trabalhar duro? Como discordar desse argumento? Era exatamente o que eu tinha feito toda a vida, o exemplo que dei a ela. Trabalhei duro, acreditei, nunca desisti. E ali estava o resultado. Nossa vida tinha mudado completamente. A casa simples deu lugar a uma casa maior, mais confortável, com jardim na frente e quintal com árvores frutíferas atrás. Tinha carro na garagem, telefone, até uma televisão nova na sala. Maria tinha seu próprio quarto com estante cheia de livros, uma escrivaninha para estudar, roupas bonitas no armário. Tudo que eu não tive na infância, fazia questão que ela tivesse, mas nunca deixei que se tornasse mimada ou que esquecesse nossas origens. Desde pequena, ensinei o valor do trabalho, da honestidade, da humildade. Nos fins de semana, íamos juntas levar cestas básicas para famílias necessitadas. Ajudávamos na igreja, participávamos de campanhas para ajudar em tempos de seca. Mãe, por que a gente ajuda tanto as pessoas? Ela me perguntou uma vez, voltando de uma dessas entregas. Porque alguém me ajudou quando eu mais precisei, minha filha. E porque a maior riqueza que existe é poder dividir o que se tem. Dona Etelvina, já bem velhinha, morava agora conosco. Tinha se tornado como uma avó para Maria e continuava sendo minha conselheira, minha amiga, meu porto seguro. O pastor Ezequiel aparecia toda semana para um café, sempre com uma palavra de sabedoria, sempre lembrando o quanto Deus tinha sido bom conosco. Foi numa dessas visitas que ele me deu uma notícia que abalou meu mundo. Dona Joana, soube de uma coisa que achei que a senhora deveria saber. O Clóvis voltou para a região. Meu coração gelou. Tinha se passado quase 15 anos desde que ele partiu, deixando poeira na estrada e um buraco na minha vida. Nunca mais tinha ouvido falar dele, nem procurado saber. Era como se tivesse morrido para mim no dia em que me abandonou. Ele está por aqui? Em Bom Jesus das Antas? Não, está em Limoeiro do Norte. Pelo que soube, as coisas não deram certo para ele em São Paulo. Voltou sozinho, doente. Está na casa de um primo. Fiquei em silêncio, sem saber o que sentir. Não era ódio, não era mágoa. Era como se estivessem falando de um estranho, alguém que conhecia em outra vida. Ele perguntou por mim? Por Maria? Não sei dizer, Dona Joana. Só soube que voltou porque o primo dele frequenta a igreja do pastor Jerônimo e comentou comigo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, relembrando toda a jornada desde o dia do abandono. Como teria sido a vida de Clóvis todos esses anos? O que ele fez com o dinheiro da venda do nosso terreno? Por que voltou? E principalmente, será que um dia ele se arrependeu do que fez? Maria já tinha 15 anos, estava no ensino médio, sonhando com a faculdade de medicina. Nunca tinha conhecido o pai, nunca tinha perguntado muito sobre ele. Para ela, era apenas um nome, uma figura distante que não fez parte da sua vida. Se ele aparecer um dia, pensei, o que vou dizer a ela? O que vou sentir ao ver aquele rosto de novo? Decidi que não faria nada. Não o procuraria
não mandaria recado. Se ele quisesse contato, teria que tomar a iniciativa. E se isso acontecesse, eu lidaria com a situação quando chegasse a hora. A vida seguia o seu curso. A fábrica continuava prosperando, agora com uma linha nova de doces sem açúcar. Ideia que tive depois de um curso de aperfeiçoamento que fiz na capital. Maria se preparava para os exames de admissão da faculdade, estudando dia e noite, com uma determinação que me enchia de orgulho. Foi num domingo ensolarado depois da igreja que meu passado finalmente me alcançou. Estávamos em casa, eu, Maria e Dona Etelvina, preparando o almoço, quando ouvimos uma batida na porta. Eu atendo, disse Maria, enxugando as mãos no avental. Um momento depois, ela voltou à cozinha com uma expressão confusa. Mãe, tem um homem aí querendo falar com a senhora. Ele disse que é meu pai. O mundo pareceu parar por um instante. Olhei para Dona Etelvina, que segurou minha mão com força. Coragem, minha filha. Você é mais forte que isso. Respirei fundo, tirei o avental, arrumei o cabelo num gesto automático. Olhei para Maria, que parecia uma mistura de curiosidade e receio. Vamos ver o que ele quer, disse, tentando manter a voz firme. Saí para a sala e lá estava ele, Clóvis, ou melhor, o que o tempo tinha feito de Clóvis. Um homem envelhecido precocemente, magro, com rugas profundas no rosto e cabelos grisalhos. Usava roupas simples, gastas, e segurava um chapéu velho nas mãos trêmulas. Nossos olhos se encontraram. Vi neles um misto de vergonha, arrependimento e surpresa ao me ver tão diferente do que ele deixou. Não era mais aquela jovem assustada, mas uma mulher forte, bem vestida, dona de si. Joana, ele disse com a voz rouca. Quanto tempo? Muito tempo, Clóvis, respondi mantendo a calma. O que você quer? Ele olhou ao redor, para a casa bem arrumada, os móveis bonitos, as fotos de Maria na parede mostrando seu crescimento ao longo dos anos. Fotos das quais ele não fazia parte. Eu soube que você está bem, que tem uma fábrica, que nossa filha... Minha filha, corrigi com firmeza. Maria é minha filha. Você a abandonou antes mesmo de ela nascer. Ele baixou os olhos, apertando o chapéu com mais força. Você tem razão. Eu fui um covarde, um tolo. Joguei fora o melhor que tinha na vida. Um silêncio pesado caiu entre nós. Atrás de mim, sentia a presença de Maria e Dona Etelvina, observando tudo. O que aconteceu com você, Clóvis? Com o dinheiro da venda do nosso terreno? Ele deu um sorriso triste, sem humor. Acabou rápido. Marlene me deixou quando o dinheiro acabou. Tentei a vida em São Paulo, mas só encontrei trabalho pesado e mal pago. Bebi muito, perdi vários empregos. No fim, adoeci. Problema no fígado, nos rins. Ele fez uma pausa. Os médicos dizem que não tenho muito tempo. Senti uma pontada de pena, logo substituída pela lembrança de todas as noites que passei com fome, sozinha, grávida, sem saber se sobreviveria ao dia seguinte. Sinto muito por você, Clóvis, mas ainda não disse o que veio fazer aqui. Ele respirou fundo, parecendo reunir coragem. Então, para minha completa surpresa, ajoelhou-se à minha frente. Vim pedir perdão, Joana. Perdão por tudo o que fiz, por ter abandonado você grávida, por ter roubado seu dinheiro, por ter sido o pior tipo de homem que existe. Sua voz embargou. Não espero que me aceite de volta, nem que me dê uma segunda chance. Só queria, antes de partir, dizer que me arrependo amargamente de cada dia que não estive ao seu lado, de cada momento que perdi da vida da minha filha. Lágrimas escorriam pelo seu rosto envelhecido. As mãos trêmulas ainda apertavam o chapéu como se fosse um salva-vidas. Olhei para aquele homem ajoelhado e não senti nada do que esperava sentir. Nem ódio, nem raiva, nem desejo de vingança. Apenas uma profunda certeza de que tudo tinha acontecido exatamente como deveria acontecer. Levante-se, Clóvis, disse com calma. Homem não deve se ajoelhar assim. Ele se levantou com dificuldade, os olhos vermelhos fixos nos meus, esperando uma sentença. Eu te perdoo, disse finalmente. Não por você, mas por mim, porque carregar mágoa só faz mal para quem carrega. Ele pareceu aliviado.
um peso saindo de seus ombros curvados. Obrigado, Joana. Você sempre foi melhor que eu. Sempre. Fiz um gesto para Maria se aproximar. Ela veio hesitante, os olhos curiosos estudando o homem que era seu pai biológico. Esta é Maria das Dores, sua filha. Maria, este é Clóvis. Eles se olharam. Um momento estranho de reconhecimento entre dois estranhos ligados pelo sangue. Você se parece com sua mãe, ele disse emocionado. Tem os olhos dela. Todo mundo diz isso, respondeu Maria, educada, mais distante. Outro silêncio, mais pesado ainda. O que dizer depois de 15 anos de ausência? Clóvis, falei finalmente. Você tem onde ficar? Como está se tratando? Ele fez um gesto vago com a mão. Estou na casa do meu primo, em Limoeiro. Ele me deixa ficar num quartinho nos fundos. Quanto ao tratamento, ele deu de ombros. Faço o que posso com o pouco dinheiro que tenho. Naquele momento tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Há um hospital bom em Fortaleza. Tenho um amigo médico lá que atendeu Dona Etelvina no ano passado. Posso ligar para ele, ver se consegue te examinar direito. Os olhos de Clóvis se arregalaram de surpresa. Você faria isso por mim? Depois de tudo, não faço por você, Clóvis. Faço porque é o certo a fazer. Porque não sou o tipo de pessoa que dá as costas para alguém em necessidade. Diferente de você. Ele baixou a cabeça, aceitando a crítica merecida. Quanto à nossa filha, continuei. Se ela quiser conhecer você, conversar com você, essa é uma decisão dela, não minha. Maria já tem idade para decidir o que quer. Maria olhou para mim, depois para o homem à nossa frente. Vi nela a mesma força que eu tinha, a mesma determinação. Eu não conheço o senhor, ela disse, direta como sempre foi. O senhor não esteve aqui quando minha mãe lutava sozinha para me criar. Não esteve aqui para as festas de aniversário, para os primeiros dias de escola, para as noites em que eu ficava doente. Não posso chamar o senhor de pai, porque pai é quem cria. Mas posso te conhecer como pessoa, se for isso que quer. Que orgulho eu senti da minha filha naquele momento. Falando com tanta maturidade, tanta sabedoria, sem ódio, mas sem falsas emoções. Clóvis engoliu em seco, assentindo. É mais do que mereço, ele disse simplesmente. Convidei-o para entrar para tomar um café. Dona Etelvina, que tinha observado tudo, preparou a mesa em silêncio. Sentamos todos, um estranho encontro familiar que nunca imaginei que aconteceria. Enquanto Clóvis contava sua história, os anos perdidos, as consequências de suas escolhas, eu olhava para minha casa, para minha filha, para a vida que construí sem ele, e pensava em como às vezes o abandono pode ser o começo de algo muito maior, muito mais forte do que teríamos se tivéssemos seguido o caminho fácil. Se eu aprendi algo com tudo isso, disse, interrompendo seu relato, é que a dor pode te enterrar ou te fazer florescer. Eu escolhi florescer. Ele me olhou com olhos marejados, assentindo. E floresceu mesmo, Joaninha. Floresceu de um jeito que eu nunca teria proporcionado, mesmo que tivesse ficado. Talvez ele estivesse certo. Talvez seu abandono tenha sido, afinal, o empurrão que eu precisava para descobrir minha própria força. Não que isso justificasse o que ele fez. Mas a vida tem esses mistérios, esses caminhos tortuosos que só fazem sentido quando olhamos para trás. Naquela tarde, quando Clóvis se despediu, não havia raiva no meu coração. Apenas gratidão pela jornada, pelas lições aprendidas, pela mulher que me tornei por causa, ou apesar, do que ele fez. Ele vai voltar? Perguntou Maria, quando o vimos partir pela mesma estrada que um dia o levou para longe. Não sei, filha. Talvez para o tratamento em Fortaleza. Quer que ele volte? Ela pensou um pouco, olhando para o horizonte. Não é que eu queira ou não queira. É só que... Bem, ele é parte da minha história. Mesmo que uma parte ausente. Talvez eu queira entender melhor quem ele é. Não para perdoar ou aceitar, mas para conhecer. Abracei minha filha, sentindo nela a mesma curiosidade que sempre teve sobre o mundo. A mesma busca por conhecimento e verdade. Você decide, meu amor. Qualquer que seja a sua escolha, estarei ao seu lado. Como sempre estive, voltamos para dentro de casa, onde Dona Etelvina já preparava o jantar. A vida continuaria, com seus altos e baixos, suas surpresas, seus desafios. Mas agora eu sabia com certeza absoluta que não havia obstáculo grande demais
Para uma mulher determinada a florescer, mesmo no terreno mais árido, mesmo depois da pior das tempestades. E se Clovis nunca mais voltasse, ou se voltasse para um eventual reencontro, não importava tanto. O que importava era o caminho que eu tinha trilhado, a força que tinha descoberto, o futuro que tinha construído com minhas próprias mãos para mim e para minha filha. Mãe, Maria disse enquanto me ajudava a colocar a mesa. Acho que agora entendo por que você me deu o nome de Maria das Dores. Por quê, minha filha? Porque a dor pode ser transformada em algo bonito. Você transformou sua dor em força, em amor, em uma vida inteira. Sorri, emocionada com a sabedoria daquela menina que eu tinha criado sozinha, entre cocadas e sonhos. É isso mesmo, Maria. A dor é só o começo da história, nunca o fim. O que fazemos com ela é que determina quem realmente somos. E essa, no fundo, era a maior lição que eu podia deixar para minha filha. Não importa quantas vezes a vida nos derruba, o que importa é quantas vezes nos levantamos. Não importa quem nos abandona, o que importa é quem decidimos ser depois do abandono. Afinal, nas palavras simples que sempre usei, quem me deu chance foi Deus e a minha força. Não preciso mais de você. Se eu aprendi algo com tudo isso, é que a dor pode te enterrar ou te fazer florescer. Eu escolhi florescer. Bloco 4. Uma vida digna. Depois daquele domingo em que Clovis apareceu de repente na nossa porta, a vida seguiu seu curso, mas com algumas mudanças. Como prometi, entrei em contato com o Dr. Eugênio, o médico de Fortaleza que tinha tratado Dona Etelvina. Expliquei a situação e ele, sempre generoso, concordou em examinar Clovis. Não precisa fazer isso, mãe, Maria me disse numa noite enquanto eu falava ao telefone com o hospital. Ele não merece sua ajuda. Olhei para minha filha tão decidida, tão protetora comigo e sorri. Não faço por ele, filha. Faço pela pessoa que me tornei, pela pessoa que te ensinei a ser. A gente não ajuda só quem merece. A gente ajuda quem precisa. Levamos Clovis à Fortaleza na semana seguinte. O diagnóstico não foi bom. Cirrose avançada, problemas nos rins, pressão alta. Anos de bebida, trabalho pesado e má alimentação tinham cobrado seu preço. Dr. Eugênio foi sincero. Tem tratamento, seu Clovis, mas não tem cura. Com os cuidados certos, o senhor pode viver mais alguns anos com qualidade de vida razoável. Paguei os exames, os remédios e levamos Clovis de volta para a casa do primo em Limoeiro. No caminho ele quase não falou, parecendo perdido em pensamentos. Só quando paramos em frente à casa simples do primo, ele finalmente quebrou o silêncio. Por que está fazendo isso por mim, Joaninha? Depois de tudo que fiz, desliguei o motor e me virei para encará-lo. Porque alguém me ensinou há muito tempo que a gente não deve deixar o ódio ou o ressentimento definir quem somos. Dona Etelvina me ajudou quando eu mais precisei, sem pedir nada em troca. O pastor Ezequiel me deu um teto e trabalho, sem esperar retribuição. Aprendi que a bondade não depende do merecimento. Depende da nossa escolha de ser bons, mesmo quando seria mais fácil não ser. Uma vez por mês, eu e Maria íamos a Limoeiro levar os remédios. Às vezes pegávamos Clovis e o levávamos para almoçar em algum lugar simples. Ele contava histórias da sua infância, da família que Maria nunca conheceu. Falava também com tristeza nos olhos sobre os anos perdidos, sobre como se arrependia de cada escolha errada. A pior coisa, ele disse uma vez, não foi nem perder o dinheiro, foi perder a chance de ver essa menina crescer, de ser um pai de verdade. Maria não o chamava de pai, nem ele insistia nisso. Era seu Clovis para ela, uma figura que estava lentamente conhecendo, sem as cargas emocionais do abandono que ela era jovem demais para lembrar. Enquanto isso, a fábrica de doces ia bem. Não era nenhum império, mas dava para viver com dignidade. Doces Joaninha era conhecido em toda a região. Vendia bem nas feiras, mercadinhos e na lojinha que mantínhamos na entrada da cidade. Nunca quis expandir muito, nunca quis sair de Bom Jesus das Antas. Ali era meu lugar, onde tinha raízes, onde conhecia todo mundo pelo nome. Tinha agora 15 funcionários, a maioria mulheres da comunidade, muitas em situação parecida com a que eu vivi.
mães solteiras, viúvas, mulheres que precisavam sustentar suas famílias. A senhora foi uma bênção na minha vida, dona Joana, me dizia Zulmira, uma das minhas funcionárias mais antigas que entrou na fábrica, depois que o marido a abandonou com 3 filhos pequenos. Se não fosse esse emprego, não sei o que seria de mim e dos meus meninos. Ouvir isso me dava mais satisfação que qualquer lucro. Saber que estava ajudando outras mulheres a se erguerem, como eu mesma tinha conseguido me erguer. Maria terminou o ensino médio como a melhor aluna da escola. Passou no vestibular para enfermagem na capital, uma das notas mais altas. O dia em que recebemos a carta de aprovação foi um dos mais felizes da minha vida. Viu, mãe? Consegui! Vou ser enfermeira! Abracei minha filha com lágrimas nos olhos, pensando naquela noite, há tantos anos, quando prometi a mim mesma que ela teria tudo o que eu não tive. E agora ali estava ela, prestes a realizar um sonho que nem eu, nem ninguém da nossa família jamais tinha sonhado antes. Preparamos tudo para sua mudança. Consegui alugar um quartinho numa casa de família perto da faculdade. Não era luxo, mas era seguro e limpo. Comprei os livros que ela precisaria, roupas novas, um rádio pequeno para os momentos de solidão. Queria que ela tivesse o básico para se concentrar nos estudos. Na véspera da partida, Clóvis pediu para nos visitar. Sua saúde tinha melhorado um pouco com o tratamento, mas ainda era um homem frágil, envelhecido antes do tempo. Trouxe um presente para Maria, um relógio simples, provavelmente uma das poucas coisas de valor que possuía. Para você não se atrasar para as aulas, ele disse, entregando o pacote com mãos trêmulas. No dia seguinte, levamos Maria para a capital. O ônibus partia cedo. Carregamos as 2 malas que ela levava, o coração apertado de saudade antecipada. Quando chegou a hora da despedida, o abraço foi longo, cheio de promessas silenciosas. Vai dar tudo certo, minha filha. Você nasceu para isso. Eu sei, mãe. Eu aprendi com a melhor, Dona Etelvina, que agora estava com quase 90 anos, mas ainda lúcida e forte como sempre, me encontrou chorando na varanda naquela noite. Lágrimas de mãe que viu a cria crescer são as mais doces que existem, minha filha. É dor boa. Ela tinha razão como sempre. Era dor boa. Dor de missão cumprida, de promessa realizada, de sonho alcançado. Com Maria na faculdade, mergulhei mais no trabalho e nos cuidados com Dona Etelvina, que precisava cada vez mais de atenção. Também comecei a me envolver mais com a comunidade. Ajudava na igreja, participava das campanhas em tempos de seca, ensinava algumas mulheres a fazer doces para terem uma renda extra. Foi assim que comecei a dar aulas de culinária na igreja, uma vez por semana. Ensinava-o a fazer não só doces, mas comidas simples, nutritivas e baratas. Como esticar o orçamento, como reaproveitar alimentos, como fazer render o pouco que se tem. Coisas que aprendi na luta diária para sobreviver e criar minha filha. As aulas se tornaram um evento na comunidade. Mulheres de todas as idades vinham, muitas trazendo os filhos para aprender, conversar, compartilhar suas próprias dicas e experiências. Foi em uma dessas aulas de culinária, um ano depois que Maria foi para a capital, que recebi um telefonema que mudaria tudo de novo. Era Maria, a voz embargada pelo choro. Mãe, é o seu Clóvis. Ele teve uma crise. Está internado no hospital de Limoeiro. Os médicos dizem que é grave. Pedi a uma vizinha que ficasse com Dona Etelvina e fui direto para Limoeiro. Encontrei Maria já ao lado do leito de Clóvis. Ela tinha vindo da capital assim que soube, deixando as aulas para trás. Clóvis estava irreconhecível. Amarelo, magro, ligado a tubos e máquinas. O médico local nos explicou que o fígado tinha falhado completamente, que era questão de dias, talvez horas. Clóvis acordou por alguns momentos naquela tarde. Seus olhos, antes cheios de vergonha e arrependimento, agora mostravam uma paz que não tínhamos visto antes. Joaninha, ele sussurrou, a voz quase inaudível. Maria. Aproximamo-nos da cama, cada uma de um lado. Estamos aqui, Clóvis, respondi segurando sua mão fria. Obrigado por não me deixarem morrer sozinho. Eu não merecia... Vocês duas. Nunca mereci. Maria pegou a outra mão dele e os olhos marejados. Descanse, seu Clóvis. Nós vamos ficar aqui. Um sorriso fraco passou pelos lábios secos dele. Você vai ser
uma enfermeira e tanto. Tem o coração da sua mãe, o melhor coração que já conheci. Ele fechou os olhos, exausto com o esforço de falar. Passamos a noite no hospital, revezando-nos no quarto. De madrugada, o monitor cardíaco emitiu um som contínuo. Clovis tinha partido. O enterro foi simples, com poucos presentes. Alguns primos distantes, vizinhos da casa onde ele morava. O pastor Ezequiel, que fez uma bela oração, falando de perdão, de recomeços, de como nunca é tarde para buscar redenção. Depois que tudo acabou, Maria e eu ficamos sozinhas diante do túmulo simples. "O que você está sentindo, filha?" perguntei, preocupada com o impacto daquela perda estranha de alguém que ela mal conhecia, mas que era biologicamente seu pai. Ela pensou um pouco, os olhos fixos na lápide recém-colocada. "Estou sentindo pena, mãe. Não por ele ter morrido, mas por como ele viveu. Por todas as escolhas erradas, por todo o tempo perdido." Ela fez uma pausa. "E estou sentindo gratidão também." "Gratidão? Sim, porque se ele não tivesse ido embora, talvez não teríamos passado por tudo que passamos. Talvez você não tivesse descoberto sua força. Talvez não tivéssemos construído a vida que construímos. É estranho, mas de alguma forma, o abandono dele nos deu mais do que sua presença teria dado. A sabedoria daquela jovem de 20 anos me impressionou." Era verdade. O abandono de Clovis, por mais doloroso que tenha sido, foi o catalisador que me fez descobrir recursos que eu nem sabia que tinha, que me fez lutar com unhas e dentes por uma vida melhor. A vida continuou seu curso tranquilo em Bom Jesus das Antas. A fábrica ia bem, as aulas de culinária continuavam cheias. Dona Etelvina, apesar da idade avançada, ainda tinha seus momentos de lucidez e sabedoria. Maria vinha nas férias e em alguns feriados, sempre trazendo histórias da faculdade, dos estágios no hospital, dos novos amigos que fazia. Foi numa dessas visitas, no fim do 3º ano de faculdade, que ela me trouxe uma notícia que me encheu de orgulho e, ao mesmo tempo, de medo. "Mãe, fui selecionada para um projeto de pesquisa sobre saúde em comunidades rurais. Vamos passar 6 meses visitando comunidades no interior do Nordeste, dando assistência básica e estudando as condições de saúde." Lembrei da minha própria gravidez, do parto com Dona Etelvina numa casa sem condições, sem médico, sem nada. Quantas mulheres ainda viviam assim tão perto de nós? "Então vai, minha filha. Vai levar cuidado para quem precisa." Quando Maria voltou daquela experiência, estava diferente. Mais madura, mais determinada, com um brilho especial nos olhos. Tinha cortado os cabelos bem curtos, estava mais magra, a pele mais escura do sol constante. "E agora, filha? Qual o próximo passo?" "Estou pensando, mãe. Tem um projeto de extensão permanente da faculdade. Eles mantêm postos de saúde em comunidades rurais, dão treinamento para agentes comunitários, fazem um trabalho contínuo. Estão procurando enfermeiros recém-formados que queiram se comprometer por pelo menos 2 anos. Senti um aperto no coração. Claro que sonhava ter minha filha de volta, morando perto, podendo vê-la todos os dias. Mas também sabia que os filhos precisam seguir seu próprio caminho, que precisamos deixá-los voar com as asas que nós mesmos ajudamos a fortalecer. "Maria, o que você mais quer fazer?" Ela pensou um pouco antes de responder, os olhos fixos no horizonte. "Quero ajudar. Quero usar o que aprendi para fazer diferença na vida das pessoas. Quero ser para outras mulheres o que Dona Etelvina foi para você naquele dia em que ela apareceu no nosso casebre. Uma mão estendida, uma esperança, sorri, os olhos marejados de orgulho. Então é isso que você deve fazer. Mesmo que signifique estar longe, mesmo que doa um pouco em mim." Maria se formou e partiu para seu novo desafio. Iria trabalhar num posto de saúde numa comunidade rural do interior do Piauí, um lugar ainda mais isolado que Bom Jesus das Antas, com mais necessidades, mais carências. Voltei para casa sozinha, mas não triste. Tinha conseguido o que toda mãe sonha: ver sua filha se tornar uma pessoa melhor do que ela mesma, alguém capaz de seguir seus próprios sonhos, de construir seu próprio caminho, de estender a mão para quem precisa. Dona Etelvina, agora tão frágil que mal saía da cama,
Segurou minha mão quando contei para onde Maria tinha ido. Viu só, minha filha? O bem que fazemos volta para nós de formas que nunca imaginamos. Você, aquela menina abandonada num casebre, hoje é uma mulher forte, respeitada e criou uma filha que vai ajudar tantas outras. Isso é que é vida bem vivida. Ela tinha razão, como sempre teve. Minha vida não tinha sido fácil, cheia de lutas, de dificuldades, de momentos em que achei que não conseguiria seguir em frente, mas tinha sido uma vida digna, uma vida com propósito, uma vida com amor. Sentei-me na varanda naquela noite, como fazia todas as noites desde que mudei para aquela casa. O céu estrelado de Bom Jesus das Antas parecia mais brilhante, o ar mais doce, o silêncio mais reconfortante. Pensei em Clóvis, em seu arrependimento tardio, em sua partida solitária. Pensei em Dona Etelvina, em suas mãos enrugadas que me salvaram tantas vezes. Pensei no pastor Ezequiel, em sua fé inabalável que me deu esperança nos momentos mais escuros. Pensei em todos que cruzaram meu caminho para o bem ou para o mal, e como cada um deles tinha contribuído para a pessoa que me tornei. E pensei principalmente em Maria, minha filha, minha força, minha maior realização. Agora ela estava longe, levando para outros o que aprendeu comigo, estendendo a mão como um dia estenderam para nós. A vida dando voltas, o bem gerando bem, em círculos que se expandem como ondas num lago. Se eu aprendi algo com tudo isso, é que a dor pode te enterrar ou te fazer florescer. Eu escolhi florescer. Essa é a minha história. E agora quero saber um pedacinho da sua. Me conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Quero te conhecer melhor.